nossos valores. Vou colocar um V de valores para ficar mais fácil aí. Aí nós temos as nossas crenças, ok? E aí nós temos os nosso comportamento. Então, muito bem, o que acontece? Como nós já descobrimos que valores, eles não são inatos, eles não nascem conosco e permanecem conosco para sempre, na vida toda, eles são adquiridos à medida que a gente vai vivendo a vida e vai passando por experiências. Então nós vamos adquirindo e vamos trabalhando e vamos mudando e vamos trocando, enfim, os valores mudam. Principalmente quando nós chegamos em Cristo. Vou colocar aqui uma Bíblia, tá bom? B de Bíblia. O que acontece? Nós entendemos que a palavra de Deus agora se tornou o livro da nossa vida. Amém? É a palavra de Deus para nossas vidas. É na palavra de Deus que nós vamos conhecer a intenção de Deus, o propósito de Deus, mas também conhecer principalmente a Ele, porque na verdade nós não somos chamados só para fazer algo, nós somos chamados para sermos dele. Então conhecermos a Ele e nele desempenharmos aquilo que fomos chamados para Ele. Amém? Então veja bem, a Bíblia se torna o nosso livro da vida. Na palavra de Deus nós adquirimos os princípios imutáveis e eternos, amém? Que não são valores, não é a mesma coisa de valores. Princípios é uma coisa, valores é outra. Princípios são atemporais, não depende de um tempo, não dura num tempo, eles não estão condicionados a um lugar, a uma estação, a uma situação específica. Os princípios são imutáveis, os valores são mutáveis, amém? Os valores são muitas vezes situacionais, então dependendo da situação, um valor, ele toma o lugar do outro, amém? Ele emerge. De repente, se você tem um valor, está lá na tua vida, e ele está lá embaixo, porque agora o que você está vivendo está exigindo um outro tipo de valor. De repente a situação muda, aí aquele valor que estava lá embaixo passa a ser o principal na tua vida. Isso vai mudar o teu comportamento, sim ou não? Então a gente sempre fala isso, que quando nós mudamos o comportamento, é uma mudança muito superficial, e na maioria das vezes ela não é duradoura, amém? Porém, quando a gente muda no nível das crenças e valores, aí a mudança realmente acontece, também no nosso comportamento, e é automático isso. Se você se focar em mudar o comportamento, você vai ter muita dificuldade, e você vai ter que se esforçar muito, e de repente você vai por um tempo bem, e lá na frente você tropeça, e volta a estaca zero, e às vezes fica pior o comportamento, depois de ter tentado mudá-lo, do que antes. Quando Jesus vem, Ele não vem para focar no nosso comportamento, em nenhum momento Ele pede só para a gente mudar o comportamento, Ele vem justamente aonde? Nos nossos valores, nas nossas crenças, amém? Vocês ouviram o que foi dito? Agora, em verdade vos digo, olho por olho, dente por dente. Agora, meu querido, é assim, se tomar alguma coisa de você, dá a outra também, se bater de um lado, dá o outro, amém? Então, ele está falando do comportamento? Não, ele está falando do quê? Dos valores, correto? Porém, esses valores, eles estão, na verdade, alinhados com princípios. Então, ele não vem trazer só um conjunto de valores, ele vem para estabelecer princípios, entende? E os princípios não mudam, os princípios são imutáveis. Então agora em Cristo o que nós queremos é alinhar os nossos valores aos princípios da palavra de Deus. E esse é o trabalho que o Espírito Santo está fazendo nas nossas vidas, de alinhar os nossos valores aos princípios da palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz: transformai-vos pela renovação do teu entendimento. Por quê? Porque a estrutura do nosso pensamento é que abriga as nossas crenças mais arraigadas, amém? É aí onde opera. Falava ontem com os líderes, nossa reunião do presbitério,
O que é arrependimento na Bíblia? É um ato religioso de autocomiseração, de você chegar, dobrar o joelho e chorar, tal. Essa é uma ação externa que muitas vezes está desconectada do verdadeiro sentido da palavra arrependimento, que é a palavra grega metanoia, meta de mudança, noia de mente, mudança de mente, mudança de pensamento, mudança do quê? De crença, mudança de valor. Amém? E aí você vai trabalhar os princípios da palavra de Deus. Então essa é a diferença. Nós não vamos aqui como cristãos simplesmente fazer um trabalho de valores. Nós estamos aqui alinhados à palavra de Deus, e o nosso objetivo são os princípios. Mas o princípio da palavra precisa se tornar um valor. A oração não é um valor, a oração é um princípio. Mas quando esse princípio entra no meu sistema de crenças e eu valorizo aquilo, então a minha vida se inclina para a oração. Compreende? Não adianta eu tentar mudar o meu comportamento. Hoje eu vou orar mais, amanhã eu vou orar mais. Você está focando no comportamento. Você tem que internalizar o princípio da palavra. Amém? Colocar isso no teu sistema de crenças, para que isso seja de fato um valor. Porque se for um valor para você, você vai se inclinar para aquilo. Lembra que Jesus falou? Onde estiver o vosso tesouro, estará o quê? O vosso coração. O que é o tesouro? É o que você valoriza, aquilo que de fato você considera como algo extremamente importante e indispensável. Teu coração vai gravitar para aquilo que você valoriza. Amém? Então peraí, eu preciso identificar esses valores. Uma vez que eu identifico, eu agora tenho consciência sobre eles, eu posso fazer uma análise em relação à minha vida e em relação àquilo que a palavra de Deus também fala. Por isso que eu falei, primeiro, consciência dos valores. Segundo, eles estão sendo refletidos na nossa forma de vida. E terceiro, precisa mudar alguma coisa? Precisa ser aperfeiçoado alguma coisa? Ok, essa pirâmide aqui, não fica assustado com pirâmide não, tá? Tem gente que fica assustado, né? Do Egito, apóstolo, onde é sepulcro. Não, isso aqui é só uma estrutura chamada de níveis neurológicos, ok? E aqui é onde se faz um trabalho bacana, quando a gente quer mudança na nossa vida, quando a gente quer transformação. Eu tenho uma opinião muito pessoal em relação à questão da mudança. Porque às vezes a gente fala mudança e transformação, né? E para mim, mudança, para mim, eu respeito quem tem opinião contrária, mas é uma experiência pessoal que eu trago comigo, uma linha de raciocínio que eu tenho, que a mudança, ela não é a mesma coisa que transformação, ok? A partir da palavra, porque transformar é tomar uma nova forma, amém? Adquirir uma nova forma, e uma mudança necessariamente não provoca uma transformação por si mesmo. A mudança ela pode ser levada ao nível de transformação, ok? Então aí, não para a gente se cansar, mas é uma outra palavra que muitas vezes também é usada de uma maneira intercambiada e às vezes pode se tornar sinônimos para algumas pessoas, que é a palavra transição, ok? Então, para mim não é a mesma coisa. Mudança não é a mesma coisa que transformação, como também não é a mesma coisa que transição, ok? A transição é um espaço que conecta dois lugares, dois estados, duas posições, amém? Então a transição é sempre um processo de um lugar para o outro, amém? Não há mudança sem transição, e muito menos não há transformação sem transição. Mas a mudança, para que aconteça, ela vai precisar de um processo. O processo da mudança é a transição. O processo da transformação é a transição. Amém? Então, quando nós estamos falando de transformar, nós estamos falando de tomar uma nova forma. Uma mudança necessariamente não gera uma nova forma. Ok? Às vezes, a mudança ela só é circunstancial, externa,
ambiental, entende? É no ambiente. Então, eu posso mudar de casa, amém? Mas continuar sendo a mesma pessoa, fazendo as coisas do mesmo jeito. Eu posso mudar de empresa e continuar sendo do mesmo jeito, fazendo a mesma coisa. Eu posso mudar de igreja, amém? E sem, contudo, adquirir uma nova forma. A transformação não. A transformação é uma mudança que gera em você um resultado que te dá uma nova forma, amém? E isso não é no nível do ambiente. Então, quando você faz uma mudança a nível de ambiente, ela é uma mudança externa, amém? Ela é uma mudança no contexto. E quando você muda o ambiente, necessariamente você não muda o comportamento, correto? Então, todo nível inferior nessa pirâmide, nessa estrutura aqui, revela o seguinte: eu posso mudar de ambiente, mas sem contudo mudar o meu comportamento. Mas se eu mudo o meu comportamento, eu afeto o meu ambiente. Amém? O meu comportamento afeta o ambiente. A mudança do ambiente pode não necessariamente mudar o meu comportamento. Eu posso me esforçar e aproveitar isso para mudar também o meu comportamento. Pode gerar em mim o ânimo, o desejo de mudar também o meu comportamento, correto? Porque agora eu estou num novo lugar, numa nova posição, numa nova condição. Então eu quero aproveitar esse momento. E isso pode dar o start de uma mudança no teu comportamento. Mas mudar o ambiente necessariamente não muda o comportamento. Mas toda vez que você muda o comportamento, você afeta, você altera o ambiente. Amém? Vamos para o nível seguinte: capacidade. Correto? Capacidade é onde estão os nossos dons, os nossos talentos, nossas habilidades. Amém? Então, o que acontece? Se eu mudo o meu comportamento, eu posso criar aqui uma alavanca para mudar minha capacidade, mudar, alterar, aperfeiçoar, adquirir uma competência, desenvolver uma competência, uma habilidade. Entende o que eu estou dizendo? Mas necessariamente mudar o meu comportamento não me dá uma nova competência. Mas se eu adquiro uma nova capacidade, uma nova competência, amém? Se eu desenvolvo uma nova habilidade, isso vai mudar o meu comportamento e consequentemente afetar o meu ambiente, a maneira como eu estou vivendo, o lugar onde estou vivendo. Isso pode mudar, correto? Mas mesmo assim ainda essas mudanças, elas estão mais no nível, por isso que eu estou usando a palavra mudança aqui, amém? Então aqui não gera na verdade uma nova forma, mas quando você começa a passar dessa linha, desse nível aqui, e vai mudar um valor ou uma crença, aí você entrou num ambiente em que você altera, você mexe também com a tua identidade. Amém? Porque lembra que eu falei agora há pouco? Os valores e crenças não é quem nós somos, mas é parte de quem nós somos. Correto? Então se eu mexo aí nesse sistema chamado crenças e valores, eu mudo a minha identidade. E se eu mudo a minha identidade, eu mudo tudo. Então quantos de nós aqui não acreditávamos que seríamos capazes? Aí um dia a palavra de Deus, alguém chegou, falou: não, eu acho que você pode sim. Eu ouvi uma palavra profética, ou você ouviu uma mensagem, e aquilo entrou e mudou o teu sistema de crença em relação àquilo, e você adquiriu aquela crença. E aí o que você fez? Não, eu vou estudar, eu vou trabalhar isso, eu vou aprender isso, eu vou desenvolver isso. E você desenvolveu, mudou teu comportamento, mudou teu ambiente, mudou você. Amém? Aí você começa a tomar uma nova forma. Isso é bacana, não é, gente? É legal. Então, aonde a gente tem que focar? Valores e crenças. O primeiro trabalho que nós estamos fazendo é valores. Lá na frente nós vamos fazer crenças também. Amém? Porque você vai perceber que os valores nascem das nossas crenças. Não é isso que eu falei?
Porém, a verdade é que a gente sabe que existem crenças que potencializam a nossa vida, e outras crenças nos sabotam, nos limitam, operam contra nós. Correto? Então, eu posso mudar crenças? Posso ou não posso? Posso. Eu posso mudar valores? Posso, porque tudo isso é mutável. O que não é mutável é a palavra, é os princípios da palavra de Deus. E o que eu quero, na verdade, é alinhar a minha vida à palavra de Deus. Então, se eu consigo alinhar a minha identidade na palavra, em quem eu sou, no que Deus tem para mim, aleluia. Lembra do que eu falei para vocês no começo aqui? Deus te fez um pouco menor do que Ele mesmo. Imagine quanta capacidade você tem, quanta força você tem no comportamento, e quanta influência você pode exercer no ambiente. Mas aonde que está a nossa dificuldade? É aqui, ó. É aqui. É ou não é verdade? Então, precisamos identificar algumas crenças que nos alavancam, valores que alavancam a nossa vida, e explorar isso, saber trabalhar isso, aplicar isso na nossa vida. Obrigado pelo amém de vocês. E ao contrário, aqueles valores e aquelas crenças que estão atrapalhando a nossa vida e o propósito de Deus na nossa vida, removê-las, porque pode ser mudado. Mas para que isso aconteça, primeiro eu preciso tomar o quê? Lembra que eu sempre falei isso para vocês aqui? O que você não conhece te domina, mas você passa a dominar quando você toma conhecimento daquilo. Amém? Primeiro passo para a cura qual que é? Primeiro passo para a libertação qual que é? É primeiro reconhecer a doença, reconhecer o problema. Qual é o primeiro passo para a solução? É reconhecer que existe um problema, que existe uma dificuldade, que existe um desafio. Então, o primeiro é tomada de consciência, ter clareza a respeito de onde eu estou, como eu estou. Então, há uma coisa que está ligado aqui, que você pode fazer essa relação aqui. Primeiro, ambiente, tem a ver com quando e onde. Quando e onde, amém? Quando você trabalha o comportamento, é o que. Quando você trabalha a capacidade, é o como. Agora, quando você trabalha crenças e valores, é o porquê. Amém? E a identidade é quem. Tudo bem? De novo, ambiente, quando e onde. Comportamento, o que? Capacidade, como? Valores e crenças, por quê? Identidade, quem? Ok?